Fabrício Queiroz está se posicionando politicamente de uma forma que ele praticamente decreta a morte política de Bolsonaro, porque ele acredita que vai ter mais chances de virar vereador do Rio de Janeiro se distanciando do Bolsonaro. Ele acredita que a imagem com a família Bolsonaro traz uma associação negativa para ele. Eu não sei se o Fabrício Queiroz percebeu e acredita que o capital político do Bolsonaro acabou, ou se ele está fazendo isso para fazer acenos à esquerda se colocando como um traidor de Bolsonaro. A questão é que a campanha municipal de 2024 ela é essencial para a confirmação do capital político do ex-presidente. Imagina se o Queiroz vence sem o apoio e sem estar associado com Bolsonaro. Seria um cenário terrível? Na sua opinião, por que o Queiroz está fazendo isso? Ele percebeu que Bolsonaro já era politicamente ou ele está querendo fazer acenos à esquerda? E agora toda aquela entrevista à Veja faz sentido. Qual a sua opinião sobre isso? Quero muito saber a sua percepção. Deixa o like se você concorda comigo que o capital político do Bolsonaro já era e se inscreva no canal. A campanha de 2024 ela é muito importante porque ela vai justamente confirmar essas percepções que nós temos a respeito do capital político do Bolsonaro. Esse movimento do Fabrício Queiroz ele não pode ser desassociado de outros movimentos que ocorreram ao longo de todo o ano de 2023. Porque muitas pessoas, incluindo nós aqui do canal, acreditamos e temos a hipótese que o Bolsonaro perdeu o capital político ao longo de 2023. E isso ficou muito evidente com as manifestações bolsonaristas que foram fiascos retumbantes ao longo do ano e principalmente com a não mobilização e com o não engajamento de nenhum bolsonarista nas datas que Bolsonaro foi prestar depoimento à Polícia Federal. Se houvesse uma manifestação orgânica do Bolsonaro, eles estariam presentes porque a data, a hora e o local era tudo muito conhecido. E os bolsonaristas não foram prestar a sua solidariedade e seu suporte nos momentos de maior fragilidade do Bolsonaro. Mas isso tudo nós só vamos ter de fato a percepção de perda ou não de capital político em 2024, de fato com a campanha municipal. O Fabrício Queiroz é uma dessas pessoas que aparentemente acredita que Bolsonaro perdeu o capital político. Então ele que vai sair como candidato a vereador do Rio de Janeiro pela Partido da Democracia Cristã, algo assim do tipo, vai ser uma grande estrela do partido. Ele acredita que estar associado ao Bolsonaro e à família do Bolsonaro é ruim para a imagem dele. Ele acredita que, absolvido de todas as acusações do Ministério Público do Rio de Janeiro e sem prestar serviços à família, ele precisa estar longe dos bolsonaros, porque dessa forma ele teria mais chances de atingir os seus interesses políticos eleitorais em 2024. Ele que já tentou disputar 2022 e não conseguiu. Essa posição do Fabrício Queiroz de hesitação com relação ao apoio ou não, ou estar perto ou não do Bolsonaro, é comungada por vários outros políticos. O Tarcísio de Freitas, por exemplo, o governador de São Paulo. Dentro do Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do governo paulista, falam que Bolsonaro ele é ruim, ele é quase como um mal necessário, porque ele ajuda, mas atrapalha. Ele ajuda trazendo votos, mas ele atrapalha trazendo rejeição. E esse mesmo pensamento é compartilhado pelo Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, que é apoiado pelo PL, mas o Bolsonaro não quer dar apoio porque o Ricardo Nunes esconde o Bolsonaro, porque o Ricardo Nunes sabe que estar associado ao Bolsonaro lhe tira votos. Tanto que o Valdemar Costa Neto, em uma entrevista, que ele que é o presidente do PL, deu um ultimato no Ricardo Nunes. Falou para ele declarar de um modo mais efusivo o apoio que ele dá a Bolsonaro, para fazer com que o Bolsonaro possa finalmente apoiar essa candidatura e não a do Ricardo Salles, que é o ex-ministro do meio ambiente de Bolsonaro. Só que se o Ricardo Nunes decretar apoio ao Bolsonaro, ele acaba minguando e podendo perder para o Guilherme Boulos. Esse cenário todo, ele é simplesmente terrível para o Bolsonaro. Imaginem só, se o Fabrício Queiroz, que era intimamente atrelado à família Bolsonaro, ganha se distanciando do ex-presidente. Seria péssimo. Seria pior para o Bolsonaro ter candidatos próprios, apoiados diretamente por ele, e ser derrotado do que... seria melhor, vamos colocar assim, né? Seria melhor o Bolsonaro ter candidatos próprios e ser derrotado do que ele ter candidatos que o escondem e esses candidatos vencerem. Se o Ricardo Nunes ganhar do Guilherme Boulos escondendo o Bolsonaro, é um cenário terrível, porque mostra que ele não é a única força na direita. Existem outras figuras com potencial de liderança de ocupar um espaço em 2026. Porque o Bolsonaro, ele acredita
que graças a uma composição nova do TSE, ele vai ter chance de disputar 2026. Ele sabe que vai ser preso. O Paulo Gonet já chegou na PGR arrepiando tudo. Há uma relação agora mais amistosa da PGR com o STF, com a saída do Augusto Aras, a chegada do Paulo Gonet, que foi indicado pelo Alexandre de Moraes. O Bolsonaro, ele acredita, todo mundo sabe, todo mundo já jogou a toalha com relação à prisão do Bolsonaro. Mas o que ele espera? Que ele fique ali 2 anos preso, 2024, possa sair em meados de 2025, lá para o fim do ano ou início de 2024, e com a nova composição do TSE, sem Alexandre de Moraes, com Cássio Nunes, André Mendonça e Isabel Galotti, que é considerado independente, ele possa reverter as cassações do TSE, as inelegibilidades, porque ele já tem 2 e vai ter mais. Então ele acredita que 2024 possa ser a grande chance dele sedimentar o seu capital político para disputar o Planalto em 2026. Essa é a esperança dele. Só que 2024 pode dar para o Bolsonaro a grande demonstração de enfraquecimento e redução do capital político. E esse movimento do Fabrício Queiroz é algo que precisa ser observado. Eu acho que é muito difícil o Queiroz vencer sem o apoio e sem estar associado ao bolsonarismo. Ele não ganha sem o Bolsonaro. Ele já tentou fazer isso em 2022, quando o Flávio Bolsonaro, ele queria sair como deputado federal, mas o Flávio Bolsonaro o convenceu a sair como deputado estadual e o Bolsonaro não o apoiou. Ele já perdeu sem o apoio do Bolsonaro. Então talvez ele possa estar querendo o apoio da esquerda, se colocando como sendo um traidor do Bolsonaro, se reposicionando politicamente. Ou ele acredita mesmo que o Bolsonaro já perdeu o capital político e não tem mais a mesma força para sustentar candidaturas pequenas como a dele e não de figurões da política. Pode ser. Só que todos aqueles que traíram o Bolsonaro tiveram um fim terrível. Joyce, Frota e o Queiroz vai ter o mesmo fim. E isso pode explicar a entrevista que ele concedeu à revista Veja ameaçando o Bolsonaro. Porque nessa mesma entrevista ele falou que ele sempre foi fiel a Bolsonaro, mas ele se demonstrou magoado, coisas do tipo, e ele disse que o castigo vem a cavalo. Nessa mesma entrevista ele falou, muitas pessoas falam pelo abrir o bico, falar tudo que eu sei sobre o Bolsonaro. Mas se eu falar qualquer coisa, eu vou estar mentindo, porque eu não sei nada do Bolsonaro. Eu não tenho nada para falar da família. Mas traições são punidas com o castigo que vem a cavalo. Foi isso que o Queiroz falou do Bolsonaro. Ele ameaçou o ex-presidente, como vem ameaçando ao longo de todo o ano de 2023. Algumas pessoas querem falar ou especulam que ele faz isso quando ele está precisando de dinheiro. A própria revista Veja falou, insinuou. Pode ser que ele ameace o Bolsonaro para conseguir o apoio? Pode. Pode ser que ele esteja ameaçando para acenar à esquerda? Também pode, a gente precisa traçar esse cenário. Mas foi muito interessante que na entrevista à revista Veja o Queiroz falou o seguinte, olha, em 2018, em 2022, o Bolsonaro não votou em mim. Se ele não votou em mim é porque ele acreditava que existia outra pessoa melhor. E o próprio Bolsonaro falava para mim que político não ganha, ele só vai deixar de ganhar eleições quando tiver um candidato melhor, quando o povo escolher um candidato melhor do que ele. E aí o Queiroz completou. Então, se ele foi derrotado é porque Lula é melhor do que ele, Bolsonaro. Uma clara provocação, atrelado a um aceno feito também às esquerdas. Vamos ver como que vai acontecer, mas a disputa de 2024 ela tem se tornado cada vez mais decisiva para o futuro do bolsonarismo e o futuro do PL. Nós estamos passando por um momento de transição e nós vamos ter as confirmações para todas as nossas respostas ou as respostas para todas as nossas perguntas na campanha de 2024.